Olá, ouvintes! Está começando mais episódios de Terror na Esquina. Eu sou o Fê, e no episódio de hoje eu vou contar a parte, não lembro qual, de entregadores de pizza. Então, se você gosta do tema, fica aí que a gente tem um recadinho breve, porém muito interessante para contar para vocês. Pra começar nossos recadinhos, entra no nosso Insta, @terrornaesquina, que lá a gente passa alguns recadinhos muito importantes que não vem no episódio. Alguma coisa que alguma ideia que surge durante a semana, algumas enquetes, a gente manda lá no Insta. Preferencialmente a gente manda no grupo da seita, mas a gente abre lá no Insta também quando a gente quer uma opinião da galera toda. Então siga a gente lá nas nossas redes sociais. A gente usa pouco o Twitter, mas mais o Insta. Mas se quiser pegar também no Twitter, Terror na Esquina, sem erro, é só procurar lá que vocês vão achar. E se você participar da gravação dos episódios, como se fosse uma live toda semana, igual acesse o Fisteio, a Mandy, o Tidas, a SGT500 e o Vitor estão fazendo neste exato momento, que é escutar a gravação do episódio. Inclusive, muito obrigado pessoal que tá aqui escutando. É só você acessar apoia.se/Terror na Esquina e que com R$5 você já consegue escutar as lives. E a partir de 15 você já entra pro nosso grupo da seita. Então fiquem de olho, é bem interessante, nosso grupo é muito divertido e vale muito a pena. Mas fora isso, rufem os tambores, a gente tá lançando a camiseta com o tema de entregadores de pizza. A imagem estou mandando aqui agora no grupo da seita para eles terem em primeira mão, mas logo vocês vão ter a apresentação da camiseta lá no Insta. Então é reserva.inc/terror na esquina, mas todos os links vão estar na descrição do episódio e no nosso... aquele link que tem todos os links, esse aí mesmo. Então, é só ficar de olho que tá tudo fácil de acessar. Linktree. Obrigado, Cécio. Sem mais enrolação, bora pro primeiro relato. O Touchno Rose, no Creep Encounter, ele postou uma coleção de 2 histórias dele de entrega de pizza. E ele começa assim. Interrompemos este programa para alertá-lo. O conteúdo pode ser perturbador e intenso. O episódio de hoje pode conter elementos que podem não ser adequados a todos. Considere-se avisado. Como nenhuma história é longa o suficiente, eu vou compartilhar algumas experiências que tive enquanto entregava pizzas para uma famosa rede de pizzaria há muito tempo. Moro em uma pequena cidade rural no sudeste dos Estados Unidos, com os típicos bairros suburbanos e algumas áreas mais afastadas e rurais. Quando era mais jovem, logo após me mudar para viver sozinho, eu trabalhei como entregador de pizza. Aqui estão alguns encontros assustadores. Aqui eu vou colocar entre aspas, porque essa é só a nossa entrada pra gente começar a degustar histórias de entregadores que eu tive nesse período. E a primeira história é: uma tarde eu recebi um pedido para uma área da cidade que raramente visitava. Era do lado leste, uma região muito degradada e pobre. O antigo moinho têxtil que empregava muitas pessoas por ali havia fechado há tempos. E agora estava tomado pelo kudzu. O kudzu é uma trepadeira perene de folhas trifoliadas da família Fabaceae. E começando a desmoronar. As casas naquela área geralmente tinham fundações falhando ou eram trailers velhos e enferrujados. Essa entrega em particular era para um desses trailers. Bati na porta, mas ninguém respondeu. Eu tentei de novo por alguns minutos, pois conseguia ouvir música vindo lá de dentro. E imaginei que talvez não tivesse me escutado. Quando finalmente abriram, era um cara magro, sem camisa, que pediu para eu entrar. E assim que eu entrei, eu vi uma mulher de roupão atrás dele, e um outro casal esquisito parado no fundo da sala. Eles tinham um rádio tocando música country bem alto. Estavam claramente bêbados e drogados, o que eu já tinha visto antes, mas o clima ali era diferente.
como se tivesse uma energia caótica no ar. Todos eram pelo menos uns 10 anos mais velhos do que eu. Enquanto eu colocava a pizza na mesa e esperava o pagamento, começaram a fazer comentários de teor sexual sobre o meu corpo. Sempre que me diziam algo, os outros o incentivavam a continuar. Por fim, o cara abriu a porta, veio até mim e a mulher atrás dele disse: "Vai lá e paga o rapaz." Ele me entregou o dinheiro, mas colocou a mão no meu braço e, com um bafo de cerveja barata, sussurrou no meu ouvido: "A gente tá prestes a transar, quer se juntar a gente?" E eu respondi um firme "não, não, obrigado", e corri para a porta o mais rápido possível. A próxima história foi quando eu recebi 2 pedidos para a mesma área degradada mencionada antes. Um era de 20 pizzas para um salão comunitário de uma igreja, e o outro era de uma pizza para uma residência. Fiz a entrega para a igreja primeiro, e em seguida fui para a casa do outro cliente. Quando eu cheguei, eu percebi imediatamente que a casa era sinistra, escura e suja. Eu pensei, tomara que essa não seja a casa certa, mas era. Havia uma boneca velha assustadora na varanda e uma gaiola vazia pendurada em uma árvore no quintal lateral. Peguei a pizza e fui andando lentamente até a casa. Tentei tocar a campainha, que estava acesa, então achei que funcionava. Ninguém respondeu. Bati a porta, mas de novo nada. Eu comecei a ficar desconfiado, então voltei pro carro. E quando eu estava no meio do caminho, eu ouvi um psiu. Virei e vi um homem velho, com o cabelo bagunçado e selvagem, espiando pela parte de trás da casa. Já estava anoitecendo e eu não tinha paciência para brincadeira, então perguntei: "O senhor pediu a pizza?" Eu esperei, mas ele escondeu de novo. Eu decidi ir embora, mas então ele espiou de novo, e eu gritei: "Senhor, essa pizza é sua ou não?" Finalmente ele apareceu, carregando uma pá de todas as coisas. E ele disse: "Sim, cara, desculpa, eu só tava brincando, não foi nada." Apenas disse o valor, entreguei a pizza e finalizei a entrega. Felizmente, sem mais incidentes. Saí dali o mais rápido possível. A Cécio falando que o terror começa quando a gente descobre o salário de entregadores trabalhando 6 por 1. Sim. Cara, essa foi só, tipo, pra abrir a nossa caixa de pizzas, porque disso daí é pra pior. O Vitor contou uma história que só vai ficar pra quem tá aqui no chat escutando, pois eu não lerei. E a Cécio falou é o pãozinho antes da janta. A próxima história, ela começa assim. Eu comecei a trabalhar aos 16 anos na minha cidade, no subúrbio de uma grande metrópole. No início eu fui designado para ajudar o chefe de cozinha, limpar o lugar e fazer outras tarefas. Depois de 2 meses, meu chefe me disse que, nos dias de folga do entregador principal, eu ficaria encarregado das entregas. Aceitei, é claro. Então, de repente, o entregador pediu demissão. Ele voltou de uma entrega a uma casa. Ele parecia traumatizado, com uma expressão de choque no rosto e nos olhos. Foi direto para o escritório do meu chefe e eles discutiram por cerca de 15 minutos. Quando saiu, olhou para mim e disse: "Boa sorte, garoto", e anunciou que estava saindo do emprego. Eu perguntei o motivo e ele apenas respondeu: "Cara, isso é um trabalho de merda." Depois me deu um tapinha nas costas e foi embora. Eu sabia que tinha algo mais além de ser um trabalho de merda, mas eu não pensei muito nisso. Foi a última vez que eu ouvi. Por algumas semanas eu fiquei como entregador enquanto procurava alguém para a vaga. E cerca de 2 semanas depois, meu chefe me passou o endereço de uma casa para entrega. Coloquei no GPS e fui, assistindo o pôr do sol enquanto dirigia. Torci para que fosse rápido, mas a casa ficava na zona rural, onde as residências estão a centenas de metros de distância uma das outras. Parei em frente a uma casa de 2 andares e eu a observei. Senti um arrepio estranho enquanto olhava para ela. O gramado estava mal cuidado, cheio de ervas daninhas, as árvores secas e a varanda velha, sem cadeira, vasos de flores ou mesa. Parecia abandonada.
Mas mesmo assim, saí do carro e bati a porta, torcendo para que meu chefe tivesse anotado o endereço errado. Então, eu ouvi a fechadura se mexer, e a porta foi aberta por uma senhora idosa com cerca de 70 anos, cabelos brancos e com alguns dentes faltando, e ela estava muito magra. Era baixa e seus olhos me encaravam de forma perturbadora. Resolvi ser gentil, pensando que isso facilitaria as coisas. Pizza de pepperoni, senhora. Eu falei tentando soar agradável, e ela respondeu com um sim, numa voz rouca, como se tivesse a garganta inflamada. Eu estendi a pizza para ela, mas a mulher olhou por cima da caixa sem emoção e não pegou. Começou a mexer na bolsa enquanto me perguntava: "Você veio com mais alguém?" Eu congelei. Eu olhei para ela rapidamente, ainda sendo encarado. Aquela pergunta me deixou assustado. "Não, eu tô sozinho", eu respondi. "Mas onde tá o outro?" ela perguntou. "Ele fugiu de mim da última vez que veio aqui." Fugiu? Eu pensei. Não fazia sentido. Eu respondi que ele havia pedido demissão há semanas. E ela continuou mexendo na bolsa por um tempo que pareceu uma eternidade, com a mão dentro dela como se estivesse segurando alguma coisa. Não dava pra ver o que era, mas eu comecei a entrar em pânico. E se fosse spray de pimenta? Se fosse uma faca ou até mesmo uma arma? Não fazia sentido demorar tanto pra pegar um dinheiro. De repente eu notei uma sombra atrás dela. O contorno de um homem vindo em direção à porta. Ao mesmo tempo, eu ouvi passos esmagando folhas secas à esquerda da varanda. E uma voz masculina e grave disse: "Ei!" Eu virei a cabeça e vi o rosto de um homem de meia idade, com uma expressão de raiva espiando por cima da varanda. Ele começou a subir, e foi aí que eu percebi que já era tarde demais. Eu corri para o carro, joguei a pizza no banco, liguei o motor e fui embora sem olhar para trás. Eu preferi pagar pela pizza do próprio bolso do que ficar ali. No dia que eu pedi demissão, eu contei ao meu chefe o que aconteceu naquela noite. Ele ficou assustado e perguntou por que eu não tinha dito isso antes. Disse que o antigo entregador havia relatado algo parecido, que apenas saiu da casa sem prestar muita atenção na senhora. Meu chefe chamou a polícia para investigar a situação. 2 dias depois ele me ligou para dizer que os policiais descobriram que a casa estava registrada como abandonada há mais de 1 ano. Encontraram 3 pessoas morando lá, 2 homens e a senhora que me atendeu. Eles foram presos, mas meu chefe não soube de mais detalhes. Até hoje eu fico traumatizado ao pensar no que poderia ter acontecido se eu tivesse esperado mais um pouco. Eles poderiam facilmente ter me atacado. Felizmente eu pedi demissão e eu tô vivo para contar essa história. O Victor falou caralho. A Mandy falou que a senhora fuma H é marca de cigarro desde os 7 anos. É o Derby. A Cécia falou que a Pearl Jax. E a Mandy completou: cuidado moço, logo ela fica pelada dentro do teu lado. Histórias de terror com senhoras é pior, né? Crianças e senhoras. Velhos pelados é pior ainda. É pior ser empalado ou uma senhora pelada? Fisteio falando: uma senhora pelada pode te dar presentes. Vamos degustar agora um glitch na Matrix. Mas antes, pessoal, vai deixando aí no chat qual que é o seu sabor de pizza favorito. No glitch na Matrix, o Mellow Chroma postou: eu tô postando isso aqui porque eu ainda não consigo entender o que aconteceu e realmente preciso de ajuda para compreender. Eu sou entregador de pizza na Pizza Hut há cerca de 2 meses. Na outra noite eu tava em uma entrega e eu precisava virar à esquerda em um cruzamento grande para entrar em uma rua chamada Mulberry. Eu não tô dirigindo há muito tempo. Comprei meu carro há 2 semanas antes de começar o trabalho, e antes disso eu tinha minha licença há 2 anos, mas nunca tive carro próprio. Isso é para dizer que eu ainda não sou o melhor motorista. Havia uma brecha para eu virar, e eu virei. Havia outro carro vindo, mas estava longe no momento. No meio da curva, eu percebi que aquele cruzamento era maior do que eu imaginei, e eu achei que eu estava prestes a colidir com outro carro. Eu me lembro de ficar apavorado. Eu senti que aquele era o fim. Os faróis se aproximavam cada vez mais e era como se o tempo tivesse desacelerado.
Eu achei que o carro me atingiu e por um segundo eu achei que eu estava morto. Mas quando eu percebi, eu estava na Mulberry e tudo estava bem. Eu olhei para trás e não havia nenhum carro. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, como se eu tivesse chorado o tempo todo. Naquele instante, eu senti que eu morri. Ou pelo menos, como achei que seria morrer. Foi um vazio instante. Eu sei que a resposta mais lógica é que eu tive muita sorte. E é isso que minha esposa também diz. Mas eu não estava chorando quando eu fiz a curva. Esse momento tem me tirado do sono. Houve um instante em que eu cometi um erro terrível que deveria ter custado a minha vida. Mas não custou. E parece que eu enganei o universo. Como se eu tivesse evitado um evento que já tinha sido definido. Desde então, nada parece certo para mim. Então, eu não sei nem o que pensar. Não sei nem por onde começar. Eu vou deixar pra vocês nos comentários, além de você falar o sabor da tua pizza favorita, tenta explicar o que aconteceu nesse evento de glitch. Eu não acho nada, não consigo achar nada. Só acho bizarro porque ele deve ter calculado errado a distância da curva, mas o carro tava vindo e de repente o farol passou, tipo, chegou muito perto e ele entrou na rua chorando. Bizarro. Voltando às pizzas, Fishtail gosta de pizza de champignon, a Mandy falou que não é pra julgar, mas gosta de brócolis ou rúcula. Cara, de brócolis com bacon é muito boa. A Cécia falou que a preferida é a sensação e de sorvete. A de sorvete, não consigo pensar também não. O Vitor disse 4 queijos. A Fishtail falou que odeia pizza doce e pizza de calabresa. A minha preferida é de pepperoni, mas tem uma da cidade aqui que eles colocam a cebola na de pepperoni, daí ela não fica gostosa. Eu prefiro a de pepperoni sem cebola. Nossa, faz muito tempo que eu não como pizza. Muito tempo que eu não como pizza. Mas é porque eu tava focando na dieta e eu não consigo me controlar com pizza. Daí, ao invés de comer um pedaço e ficar de boa, eu me entupo de pizza. E tá cara, né? Quando que a pizza chegou a 80 conto? Glitch na Matrix. Piscamos e nem percebemos que a pizza custa 80 conto hoje em dia. A próxima história foi postada no Creep Encounter pelo Muse64. E ele começa a história assim. Aqui tá minha história assustadora de entrega de pizza na faculdade. Quando estava na faculdade, eu consegui um emprego entregando pizzas à noite. Geralmente eu trabalhava até as 2 da manhã. Era um trabalho péssimo e a pizzaria era incrivelmente suja, insalubre e caindo aos pedaços. Mas as gorjetas geralmente eram muito boas, então valia a pena. Eu tinha 19 anos na época, eu sou uma mulher, e era verão no Colorado, então mesmo à noite ainda fazia bastante calor. Detalhe importante para mais tarde. Era meu segundo fim de semana no trabalho, então ainda estava me acostumando. Eu sou naturalmente paranoico, então eu preferia apenas entregar a pizza, pegar a gorjeta e sair direto para a próxima entrega. Quase nunca entrava na casa dos clientes e quando entrava dava só um passo rápido deixando a porta aberta. Era quase meia-noite quando eu recebi uma entrega para uma casa no lado leste da cidade. Seria minha última entrega da noite. Então eu cheguei à casa, que parecia normal do lado de fora. A rua estava bem escura, mas eu não me sentia desconfortável. Bati a porta e quem me atendeu foi um homem grande, sem camisa, com a barriga de cerveja, que disse para eu entrar. Desde o início eu tive uma sensação estranha com ele. Recusei a entrar e tentei entregar a pizza ali mesmo, mas ele insistiu. Entra, tá congelando aí fora. A gente não quer que o ar frio entre. Isso não fazia sentido, já que era verão. Nervosa, dei um passo para dentro, sem ir muito longe. Então ele disse, não, entra de verdade, tá frio aí fora. Nesse ponto deveria ter saído, mas eu tava em pânico e sem pensar direito. Então entrei completamente, e ele fechou tanto a porta da tela quanto a porta principal atrás de mim. Tentei me acalmar, dizendo a mim mesma que estava exagerando. Ele gritou para a esposa, dizendo que a pizza tinha chegado.
Eu conseguia vê-la na cozinha, cozinhando, o que eu achei estranho, já que eles tinham pedido pizza. Olhei ao redor da sala de estar e notei que estava repleto de bichos de pelúcia. Eles cobriam sofás, mesas, peitoril de janela, tudo. Aquilo me deu uma sensação muito desconfortável. A esposa veio para a sala segurando algo nas mãos estendidas. Ao se aproximar, eu percebi que era algum tipo de pão ou bolo. E ela disse: "Come esse pão de banana." "Ah, não se preocupa, ele não está envenenado." Eu tentei recusar educadamente, mentindo que eu estava de dieta. Mas ela apenas me encarou, ainda com a mão estendida, esperando que eu pegasse o pão. Eu recusei de novo, e ela ficou visivelmente irritada, começando a gritar comigo para que eu comesse o pão. Dessa vez eu não tentei ser educado e disse que precisava voltar ao trabalho. Ainda estava segurando a pizza e pensando seriamente em sair correndo. Ela desistiu de me forçar a comer o pão e voltou para a cozinha. O homem então disse: "Me deixa procurar troco para sua gorjeta." E ele começou a revirar a sala, procurando moedas entre as almofadas do sofá. Eu disse que não precisava de gorjeta. Ele podia apenas pegar a pizza, mas ele insistiu em encontrar algo. Foram vários minutos enquanto ele vasculhava a sala cheia de bichos de pelúcia, e eu comecei a pensar que estavam tentando me atrasar. A maioria das pessoas já tem a gorjeta pronta quando abre a porta. Eu estava tão nervosa que disse ao homem que estava indo embora e comecei a abrir a porta. Ele pegou a pizza e me deu algumas moedas que encontrou. Eu corri para fora e voltei direto para a pizzaria. Contei ao meu supervisor o que aconteceu, mas ele não se importou. Apenas mandou para outra entrega, e eu fiquei indignado. Até hoje eu não sei se aquele casal era realmente assustador ou apenas socialmente estranho, mas eu nunca mais entreguei pizza naquela casa. Era bizarro, né? Uma de você entrar e outra, tipo, tá quente pra caralho, o cara tá falando entra, tá frio. E completa que a casa tá cheia de bichos de pelúcia, que não é, tipo, muito saudável. Tanto pra quem tem rinite, porque junta muito pelo, muito pó. E aí uma moça entregando um pão, um bolo de banana e falando come, não tá envenenado. Fica aí seu julgamento. A Mandy falou, puta merda, eu já ia pensar, morri. O Victor falou, entra, a gente não vai te matar, red flag em todo lugar. A próxima começa assim. Uma vez eu estava fazendo uma entrega tarde da noite, provavelmente a mais longa que eu já fiz para uma pizzaria onde eu trabalhava. Era uma viagem de cerca de 20 minutos, o que não era tão incomum para a região onde eu morava. Além disso, o pedido era de 4 pizzas grandes, então eu imaginei que fosse para uma festa e que provavelmente ganharia uma boa gorjeta. Mas dirigir por estradas de terra à noite sempre era um incômodo. Cheguei ao endereço indicado e me deparei com um prédio antigo e suspeito no meio de uma clareira no bosque. Não havia carros estacionados nem luzes acesas. Coloquei o carro em ponto morto e liguei para o meu chefe pedindo para ele confirmar o endereço pelo menos 3 vezes. Tudo estava correto, mas ele parecia irritado e disse para eu ao menos bater na porta e verificar. Normalmente ele ficava bravo se levássemos de volta uma pizza, então eu imaginei o que ele faria se eu voltasse com 4. Apesar de nervoso, eu me forcei ao sair do carro e caminhar até a porta da frente do prédio. Não havia campainha, então eu bati na porta com força. Eu não ouvi nada e nem esperava ouvir, para ser honesto. Eu fiquei frustrado não porque ninguém respondeu, mas porque eu percebi que aquilo tudo havia sido uma perda de tempo. Decidi bater de novo, mais por desespero do que por qualquer outra coisa. Então eu ouvi barulhos vindo de dentro do prédio, como algo se mexendo. Bati outra vez, gritando que era o entregador de pizza. Houve silêncio. Agora eu estava mais desconfortável do que antes, mas antes que pudesse me virar, eu percebi algo na janela. Havia alguém olhando através dela. Eu não consegui identificar se era um homem ou uma mulher. Tudo o que eu vi foram olhos arregalados, de uma maneira que eu não achava possível, fixos em mim. Aquilo me deixou tão perturbado que larguei as pizzas no chão e corri de volta para o carro. Tentei ligar o carro, mas ele só funcionou na terceira tentativa.
Enquanto dirigia de volta pela estrada de terra, eu senti o carro balançando, como se algo tivesse errado. Então, um som de arranhado começou a ecoar do lado de fora, e havia tanta resistência que o carro parou. Saí para verificar o que estava acontecendo e um calafrio percorreu a minha espinha quando eu percebi que todos os pneus haviam sido cortados. Não só os da frente, mas os 4. Fiquei apavorado ao perceber que alguém fez isso enquanto eu batia na porta. Em vez de correr, eu entrei no carro de novo e tranquei as portas. Estava tão próximo daquele prédio que quase podia vê-lo, se não fosse pelas árvores bloqueando a visão. Liguei para a polícia e expliquei tudo o que estava acontecendo, e ele me orientou a permanecer escondido e manter a porta do carro trancada. A policial pediu para que eu permanecesse na linha até que os outros policiais chegassem. Enquanto eu esperava, meu coração parecia saltar do peito. O bosque ao meu redor parecia infinito e escuro, e eu sabia que a polícia demoraria para chegar. Então, algo que eu nunca vou esquecer aconteceu. Enquanto eu verificava as janelas para garantir que ninguém estivesse do lado de fora, eu olhei pelo retrovisor e ouvi a mesma pessoa que estava na janela. Dessa vez, eu consegui identificar que era uma mulher, com os olhos ainda mais arregalados, e agora um sorriso começando a se formar no seu rosto. Abri a porta e saí correndo para o bosque, sem me importar com o barulho que fazia. Corri até ficar sem fôlego e me escondi atrás de um tronco caído, tentando abafar minha respiração. Esperei o que parecia uma eternidade até ouvir sirenes ao longe. Usei o pouco de energia que me restava para correr de volta em direção à estrada de terra, onde as luzes vermelhas e azuis da polícia finalmente apareceram. Eu nunca me senti tão aliviado. Os policiais estavam investigando meu carro com lanternas quando eu saí correndo da floresta, gritando como um louco por ajuda. Expliquei tudo o que aconteceu, e eles dirigiram até o prédio para investigar, voltando com alguns objetos pontiagudos e os mesmos que provavelmente foram usados para cortar os meus pneus. A polícia supôs que fosse algum casal desequilibrado, já que tinha visto a mulher, mas nunca encontraram ninguém. Eu pedi demissão logo depois e comecei a trabalhar no mercado local, mas eu nunca vou esquecer a imagem daquela mulher no retrovisor do meu carro. Nossa, eu pediria demissão na mesma noite. Eu não esperaria, tipo, mais nada. A mente falou: ai que medo, deixa eu entrar aqui no bosque, onde pode ter um sociopata ou um capeta pra me matar. E o Vitor falou que é muito louco. Você só tá ali fazendo seu 6 por 1 e tem que lidar com isso. É, bizarro. A Girl 1, 2, 3, 4, 5, 6 postou lá no Creeping Counter. Em 2019, trabalhei como entregadora para um restaurante cujo nome prefiro não mencionar. Já fazia entregas há um tempo e adorava o trabalho. Eu sou super extrovertida e gostava de conversar com as pessoas, além de achar divertido. Como entregava em uma das áreas mais perigosas da cidade, e sendo mulher, tive minha cota de encontros levemente assustadores, mas eu nunca considerei nenhum deles uma ameaça real. No entanto, uma noite específica ficou marcada na minha memória. Eu trabalhava no turno da noite, das 16 às 22 horas. Por volta das 20, um cliente fez um pedido e a entrega foi tranquila. A casa dele era um pouco assustadora, não havia luzes acesas e quando ele abriu a porta, um cheiro horrível me atingiu imediatamente. Além disso, ele não disse nada. Fiz meu discurso de sempre: aqui tá, você pode preencher isso, me referindo à gorjeta. Ele não respondeu nem reconheceu o que eu disse. Não dei muita importância e voltei para o restaurante. Quase no mesmo momento exato em que cheguei de volta, surgiu outro pedido para a mesma casa, exatamente a mesma pizza. Achei estranho, mas eu não fiquei muito preocupada e levei a entrega. Tive a mesma experiência: casa escura, cheiro ruim e o cara sem dizer uma palavra. Voltei ao restaurante me sentindo desconfortável, mas ainda assim não pensei muito no assunto. As coisas começaram a ficar extremamente desconfortáveis quando eu cheguei de volta e vi outro pedido idêntico. Meu gerente na época não entendia o quão assustador aquilo era e insistiu que eu fizesse a entrega. Apesar da minha relutância, eu fui.
Dessa vez, quando ele abriu a porta, comentei de forma humorada: "Você sabe que você pode pedir mais de uma pizza de uma vez, né?" Ele não disse nada e simplesmente fechou a porta. Eu estava completamente assustada e praticamente corri de volta para o carro. Quando olhei para trás, eu percebi que uma luz estava acesa e vi alguém na janela. Eu não consegui distinguir nenhuma característica, mas eu presumi que fosse ele. Antes mesmo de ligar o carro, meu gerente me ligou do restaurante dizendo que tinha mais um pedido idêntico que tinha aparecido. E dessa vez, ele mandou que eu saísse dali o mais rápido possível, porque finalmente ele percebeu o perigo da situação. Assim que a ligação terminou, eu vi o homem correndo em direção ao meu carro. Fiquei paralisado por um segundo, em choque. Ele gritava algo que eu não conseguia entender. Então, eu acelerei o mais rápido que eu pude, apesar de ser tremendo como uma folha. Naquela noite, colocamos o cliente na lista negra depois que ele fez várias tentativas de ligar para o restaurante. Até hoje eu não faço ideia do que ele pretendia. Num nível médio, médio alto de bizarrice, né? Tipo, tava tirando onda com a cara da entregadora e certamente cheio de várias intenções por trás, mas... Gente, o que vocês iriam fazer se o maluco ficasse correndo atrás do carro de vocês? Provavelmente eu ia acelerar e ir embora, dependendo da situação, obviamente, dependendo muito da situação. Onde que eu tô? Eu tô perto da minha casa? Se eu estivesse perto da minha casa, eu não iria pra casa. Eu ia acabar dando ré e matando a pessoa sem querer. A Bel também ia passar por cima. O que vocês fariam, pessoal que tá escutando a gente? Comenta aí, pessoal. É só você arrastar um pouquinho pra cima, que dá, aparece lá pra vocês comentarem. E é sempre bom, eu adoro ler os comentários que vocês deixam. A próxima história, ela começa assim. Trabalhar como entregador de pizza pode te expor a situações estranhas, mas essa história é um exemplo extremo. Eu tinha 21 anos e eu estava em um turno noturno na sexta-feira na pizzaria John's Pizza, encerrando meu expediente junto com meu chefe. Por volta das 9 da noite, uma hora antes da gente fechar, eu recebi um pedido para entrega na cidade vizinha. A viagem era curta, cerca de 15 minutos, mas o caminho me deixou confuso. O GPS indicava uma estrada isolada que parecia não levar a lugar algum, mas mesmo assim segui em frente e logo percebi que o destino era uma casa à beira de um lago. A casa parecia nova e todas as luzes estavam acesas. Conforme eu me aproximava, eu conseguia ouvir o barulho de música alta vindo de dentro, mesmo com as janelas do carro fechadas. Estranhamente, só havia 2 carros estacionados na frente da casa. Pelo que eu pude ver, apesar do terreno ser bem amplo, a entrada da propriedade ficava de frente para o lago, com a estrada fazendo uma curva até a porta principal. Ao me aproximar, eu notei que a casa parecia recém-construída. Toquei a campainha algumas vezes, já que a música estava muito alta. Eu fui surpreendido quando 2 mulheres abriram a porta. Uma era loira e a outra era morena, e ambas estavam vestidas de forma provocante, com um sorriso insinuante no rosto. A mulher loira pegou a pizza enquanto a morena me entregou uma nota de $20. Quando eu estava prestes a perguntar onde estavam os outros convidados, a morena me chamou de fofo e pediu meu número. Achei que estava prestes a ter muita sorte. Dei meu número e estava tentando encontrar uma maneira de me convidar para entrar, mas a loira já tinha me convidado diretamente. Ao entrar, eu fui imediatamente atingido por um cheiro desagradável. A casa estava extremamente vazia, mas eu não dei muita atenção. As mulheres começaram a me levar para o andar de cima. No entanto, a situação não desenrolou como você está pensando que ia desenrolar. Quando eu estava no segundo degrau da escada, eu ouvi um grito aterrorizante vindo de cima. Eu olhei para o topo da escada e depois para as mulheres. A loira claramente murmurou um palavrão para a morena, e naquele momento eu não compreendi tudo, mas meu instinto me mandou correr. Enquanto eu fugia, eu olhei para trás várias vezes antes de conseguir virar o carro e sair pela longa estrada. Pelo retrovisor, eu vi algo que me gelou.
Em todas as janelas da casa haviam rostos me observando enquanto eu ia embora. No caminho de volta para o trabalho, eu liguei para a polícia e pedi que verificassem o local. Mais tarde, um investigador me ligou dizendo que o lugar estava vazio. Era de fato uma casa recém-construída e colocada à venda. Não tinha festa alguma lá. Na mesma noite, eu recebi uma mensagem de texto dizendo: "A gente sabe onde você trabalha." Isso foi o suficiente para me fazer pedir demissão. Como mencionei à polícia sobre um possível grito de socorro, eles vieram à minha casa para me fazer perguntas sobre o que eu vi. Desde então, mudei meu número de telefone, buscando evitar qualquer ligação com o incidente. Quero apenas viver em paz. Um pornô clássico, mas, como o Victor disse, um conto erótico que deu errado. E a Mandy completou que o cara ia virar um personagem de Dan Dan Dan, sem pinto, sem bolas. Será que só sem pinto, sem bolas, ou talvez sem rim também? A Mandy falou: medo, acho que o cara comeu muito orégano de pizza esse dia. Bel falou: uma entrega de pizza, um stalker misterioso. Então, tipo, é meio óbvio, porque a gente sabe onde você trabalha. Pô, ela pediu a pizza na pizzaria e o cara foi entregar a pizza da pizzaria X, da John's Pizza. Óbvio que ela sabia onde ele trabalhava. Não lembrando nenhuma novidade nesse ponto. Bom, pra gente encerrar a noite de forma não muito leve, temos aqui a última da noite. Peguei a bolsa térmica contendo o primeiro pedido da noite e conferi o endereço no recibo. Era uma casa para a qual eu nunca tinha entregado antes, localizada em uma parte tranquila da cidade. À medida que eu me aproximava do bairro, as casas ficavam mais distantes umas das outras e os postes de luz eram escassos. Sem conhecer bem aquela área, eu acabei me perdendo um pouco e decidi ligar para o cliente pedindo instruções mais claras. Ele me guiou até a propriedade, que na verdade não era muito longe de onde eu estava. Consegui ver o contorno da casa com a luz dos faróis do meu carro. Quando eu me aproximei da porta da frente, eu ouvi alguns sussurros. Não era o tipo de conversa típica de uma família guardando o jantar. Era algo abafado, com uma urgência estranha. Eu não conseguia entender as palavras, mas alguma coisa parecia errado. Respirei fundo e bati a porta. Os sussurros cessaram. E momentos depois a porta abriu, revelando um casal de meia-idade. Eles pareciam completamente normais. A mulher tinha um corte de cabelo curto e bem arrumado, e o homem usava óculos e um suéter. "Uma pizza grande de pepperoni?" perguntei. "Sim, é nossa", ele respondeu entregando o dinheiro. Ambos pareciam calmos. A mulher sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. "Aproveite a refeição", eu disse, virando ao sair. Enquanto caminhava de volta para o carro, eu não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. Antes que eu pudesse abrir a porta do carro, o meu celular vibrou. Uma notificação de mensagem apareceu na tela, vinda do número da cliente. "Nos ajude, eles não são nossos pais." O meu coração disparou. Eu olhei para casa e vi as cortinas se movendo ligeiramente, como se alguém estivesse espiando. Respirei fundo e tentei racionalizar que poderia ser uma brincadeira de mau gosto, mas ainda assim eu não consegui ignorar os sussurros que ouvi ou a urgência daquela mensagem. Eu liguei para o meu chefe e contei a situação estranha. Ele me aconselhou a voltar para a loja e não me envolver. "Provavelmente é algum adolescente tentando assustar você. Só siga em frente." Mas enquanto eu dirigia, o peso da mensagem me atingiu. E se alguém naquela casa estivesse realmente em perigo? O que eu ia fazer? O texto na tela do meu celular não saía da minha mente. Acabei dirigindo sem rumo, tentando clarear os pensamentos. Dei várias voltas no quarteirão, passando pela casa a cada volta. A cada olhar, meu pressentimento de algo errado aumentava. Na quarta volta, eu criei coragem para parar o carro e confrontar a situação. Talvez pudesse verificar discretamente e, se algo tivesse realmente errado, eu chamaria a polícia. Estacionei algumas casas adiante e me aproximei com cautela. Dessa vez a casa estava em completo silêncio. Respirei fundo e bati na porta, mas ninguém respondeu. A porta da frente estava ligeiramente entreaberta, abrindo com um leve rangido.
A sala parecia intocada, mas ao seguir pela cozinha, eu me deparei com uma cena perturbadora. A mesa estava virada, fragmentos de um prato quebrado espalhados pelo chão, e em uma cadeira próxima havia pedaços de corda e fita adesiva. O mais assustador era uma pequena faca manchada, aparentemente usada recentemente. A porta dos fundos estava escancarada, sugerindo uma fuga. Meu coração disparou ao perceber a gravidade da situação. A mensagem não era uma brincadeira. Peguei meu celular e disquei para a polícia, relatando a cena à operadora. Em poucos minutos a casa estava cercada por policiais. Eles revistaram o local, mas não encontraram sinais do casal ou das crianças. Vizinhos foram questionados, mas ninguém havia notado nada em comum. A investigação revelou uma verdade sombria. As crianças haviam sido sequestradas e mantidas em cativeiro pelos impostores que passavam por seus pais. Quando voltei a casa, eles devem ter percebido o perigo e fugiram. As crianças foram encontradas 2 dias depois, assustadas, mas ilesas, em um celeiro abandonado nos arredores da cidade. O reencontro com os pais verdadeiros foi emocionante e repleto de alívio. A família me procurou para agradecer, acreditando que minha interferência involuntária pressionou os sequestradores a abandonar o seu plano sinistro e a fugir. A investigação policial continua em busca dos sequestradores. E assim a gente termina as histórias de hoje. O Vitor falou, nossa, pior que é muito efetivo pedir comida e botar nos comentários ajuda. A Mandy falou, sim, tem mulheres que ligam pra delegacia pedindo pizza como pedido de socorro. Sim, cara, sim, é verdade. Quando tem relacionamento abusivo e coisa do tipo. O Vitor comentou que essa foi brava. Cara, foi muito brava. Essa foi bizarra. Principalmente porque ela se aproxima muito da nossa realidade, né? Talvez mais do que todas. Todas tangenciam coisas bizarras, mas essa é muito mais plausível do que, tipo, uma pessoa com o olho extremamente arregalado te olhando. Não sei. Me deixou desconfortável essa. Bom, reforçando, depois de um episódio maravilhoso de entregas de pizza, vale a pena conferir a camiseta, porque ela tá maravilhosa. Lembrando que se você participa da seita, você vai ter descontinhos. É isso. Muito obrigado, pessoal, que escutou a gente até o final. Ao pessoal que ficou aqui no chat comentando, a Bel, a Cécio, o Fishtail, a Mandy, ao Vitor, ao Tido SGT500. Um agradecimento especial à Mandy, que espalhou o efeito Mandela e impregnou todos aqui da seita, porque metade das histórias eu já tinha escutado do podcast, mas não tínhamos lido nenhuma até então. Mandy veio do futuro. A Cécio falou, vou ser sincero, Fê, eu tô com tanto sono que eu quase dormi e quase tive pesadelo nesses últimos relatos. Foi combustível de pesadelo, sim. E eu vou deixar uma reflexão, que se loterias não é uma armadilha para capturar viajantes no tempo, fica aí uma reflexão. Dito isso, cuidado nas esquinas e tchau!